Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Bora lá para mais um dia da nossa leitura. E como eu tenho dito aqui no grupo pessoal, nós estamos aí chegando na reta final, 40 dias para o último dia do ano. E Deus tem sido muito bom conosco, né? Tem nos ajudado até aqui, nos fortalecendo, nos dando ânimo, né? Todos os dias, nos dando a graça dele, o amor dele, a bondade e misericórdia todos os dias tem sido nas nossas vidas e por isso nós estamos muito felizes. Vamos lá, gente, orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Estamos dentro do livro de Romanos. Deixa eu pegar minha água aqui, peraí, gente. Estamos dentro do livro de Romanos e nós vamos ainda ficar hoje e amanhã. Amanhã a gente já finaliza Romanos e já entramos novamente nos textos, né? Dentro ainda de Atos e aí sequencialmente as outras cartas de Paulo, Pedro, João e finalizando no finalzinho aí de dezembro, Apocalipse. Vamos começar orando aí então e a gente já vai começar a leitura em Romanos 11. Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse sábado, Senhor. Graças a Deus o Senhor tem nos ajudado até aqui, graças a Deus o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado paz, alegria, saúde, Pai. Oh Deus, como é bom ser cuidado por um Pai tão amoroso. Obrigada, Jesus, pelo teu cuidado conosco todos os dias. Em tudo, Senhor, nós podemos levantar as nossas mãos e agradecer, porque o Senhor tem sido bom. A tua graça e a tua misericórdia têm sido derramada todos os dias sobre nós e é por isso, Senhor, que nós estamos de pé. Obrigada, Jesus, por nos sustentar com a tua mão poderosa, nos ajudar, nos fortalecer. Obrigada, Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor guarde as nossas vidas durante esses próximos 40 dias, Senhor, que nós vamos estar aqui nessa reta final. Em nome de Jesus, Senhor, a nossa mente, o nosso coração estejam guardados, a nossa perseverança no Senhor seja ainda maior, Senhor, durante esses próximos dias, porque nós sabemos que os dias, né, são corridos, final de ano, tantos afazeres, tantas coisas, Senhor, que geralmente aparece, né, para nós, mas nós queremos dizer que esse lugar aqui, esse lugar de comunhão, esse lugar de relacionamento, esse lugar de encontro com o Senhor e com a tua palavra, Pai, nós não queremos abandonar durante esse ano. Nós queremos ir até o fim, nós vamos até o fim, Jesus, se o Senhor nos ajudar. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Que teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor, nessa noite possa nos dar revelação, nos dar entendimento, Senhor, dentro da tua palavra. Queremos cada dia mais nos aprofundar, Senhor, em ti. Queremos te conhecer como o Senhor é todo o tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá? Deixa eu só limpar meu olho aqui para a gente conseguir entrar na leitura. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o capítulo 11, 12, 13 e 14 hoje de Romanos, tá? E aí amanhã a gente vai finalizar justamente com o capítulo 15 e 16 e entramos então em Atos, em alguns capítulos de Atos. Vamos lá então, Romanos 11, versículo 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz
que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornarão desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 11, Paulo continua, fazendo esse alerta para agora os gentios que se dizem melhores do que os judeus, que se dizem mais aceitos do que o povo de Israel. E isso não é uma verdade. Mais uma vez, Paulo afirma, já começando: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Aí ele diz: de maneira nenhuma. Então, gente, essa teologia que diz que nós, os gentios, estamos no lugar de Israel agora, essa teologia de substituição que a gente chama, que alguns teólogos comentam, essa teologia ela não tem fundamento bíblico, ela não tem base bíblica, porque Paulo é enfático em dizer, principalmente aqui no livro de Romanos e em outros textos, que a promessa que Deus fez a Israel, ao seu povo escolhido, separado,
ele vai cumprir no final, ele vai cumprir na volta de Jesus. A palavra fala que os remanescentes estarão lá, sendo salvos, sendo resgatados, sendo colocados como príncipes junto com Jesus. O Senhor Jesus vai reinar a partir de Israel e do Monte Sião. O trono do Senhor vai estar estabelecido ali, e é o povo Israel, é o Israel como povo, como nação, que vai estar reinando junto com Jesus. Porque Jesus é judeu, ele escolheu aquela nação para nascer dela, ele decidiu vir da linhagem daquele povo. Então, se Deus tem uma promessa, uma palavra liberada sobre aquele povo, ele é fiel para cumprir essa palavra até o final. Então, não esperem vocês de que Israel não será salvo no final de tudo isso, porque a palavra de Deus diz que nós estamos sendo salvos porque infelizmente eles não cumpriram o papel deles. Então nós estamos ajudando no plano redentivo. Nós estamos então fazendo junto com Israel o plano de Deus ser colocado em prática, que é a redenção de toda a terra, que é a salvação dos homens. Então nós estamos sendo participantes disso. Mas nós somos esses ramos enxertados, como Paulo está dizendo aqui para nós. E ele diz assim, muito cuidado, gentios, porque se vocês se acharem melhores do que os judeus, porque vocês agora estão, enxertados na figueira, muito cuidado, porque se Deus cortou por desobediência o seu povo, que era natural, que eram os ramos oficiais dessa figueira, que dirá nós, gentios, que não somos aqueles que realmente foram chamados primeiramente, mas que pela misericórdia de Deus então fomos encontrados. Se nós estivermos em desobediência, nós também seremos cortados. Não há distinção hoje em dia entre judeu e gentil. Nós precisamos aceitar a Cristo, como eles também precisam, mas nós também precisamos nos santificar, assim como Israel precisa se santificar. Então o mesmo peso e a mesma medida para Israel e para os gentios é o mesmo hoje em dia. E é isso que Paulo está nos chamando a atenção e nos alertando sobre essa promessa de Deus, esse chamado de Deus para Israel, que permanece e vai permanecer até o fim dos tempos. Romanos capítulo 12. O início de Romanos capítulo 12 talvez seja o texto mais lido, mais falado, e que a gente realmente precisa pôr em prática na nossa vida todos os dias. Romanos 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade.
Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12 começa com aquele versículo que a gente ouve em diversas mensagens, muitas pregações são baseadas nesses dois primeiros versículos que falam sobre a questão de nós sermos esse sacrifício vivo, né, santo e agradável, que é o culto racional, e que também a nossa mente fosse transformada, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, esses textos, eles são tão falados, mas tão pouco compreendidos, né, no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Por quê? Porque se o primeiro versículo está dizendo que eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu preciso entender que então o sacrifício é para ser queimado, sacrifício é para ser oferecido, sacrifício é para morrer. Todo sacrifício na Bíblia, todo sacrifício que é descrito principalmente no Velho Testamento, ou o próprio Cristo, né, sendo oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, fala de morte, fala de entrega, fala de renúncia. Então, o que Paulo está nos levando a refletir nesse capítulo 12 é sobre essa renúncia, é sobre essa entrega, é sobre esse sacrifício ser queimado todo o tempo no altar do Senhor. E aí, com isso, ele justamente complementa falando sobre a transformação da nossa mentalidade. Porque quando nós entendemos, então, que nós não somos de nós mesmos, que nós temos um dono sobre as nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso dono. Então nós vivemos para agradá-lo, nós vivemos para agradar a Deus, nós vivemos para servir uns aos outros. E aí, por isso, Paulo vai trazendo então toda essa lista que segue o capítulo 12, em que ele está nos aconselhando a viver uma vida de devoção, a viver uma vida de comunhão, uma vida de serviço uns para com os outros. E mais, nós temos que ir além. Aí ele termina o capítulo 12 falando sobre os nossos inimigos. Porque se nós fizermos o bem somente para aqueles que estão ao nosso redor como irmãos em Cristo, o nosso galardão vai ser muito pequeno diante disso, porque isso não é nenhum tipo de sacrifício. Agora, quando nós nos colocamos a servir qualquer irmão, qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, aí sim o nosso cristianismo ficou elevado, aí a nossa medida ficou muito maior, aí o nosso entendimento sobre serviço, sobre sermos um só corpo, sermos realmente cristãos, pequenos cristos nessa terra, aí faz toda a diferença. Porque aí Paulo vai falar sobre essa questão de que se o nosso inimigo tiver fome e sede, gente, na maioria das vezes, quando a Bíblia fala sobre fome e sede, está falando sobre a palavra, está falando sobre uma fome que vai além de uma comida, de um prato de comida. Da sede fala além de um copo de água, fala muito além, fala de comida de Deus, fala de verdadeira comida que sacia nossa fome. Nós já tivemos essa fome e nós, na verdade, temos tido essa fome de Deus e por isso que a gente está aqui lendo a palavra. Nós temos sede de Deus. Quantas vezes nós já oramos dessa forma, né? Senhor, nos dá fome, nos dá sede da tua presença, da tua palavra. Porque quando nós temos fome e sede de justiça, né? Jesus vai falar lá nas bem-aventuranças, né?
Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão, então, consolados, eles receberão esse consolo que vem de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é alimento e ela é bebida para todo aquele que tem fome e sede. E nós somos os portadores desse alimento espiritual e dessa água espiritual, dessa fonte que jorra de dentro de nós. Então, quando alguém vier perguntar sobre a sua esperança, quando alguém vier te perguntar qual é o segredo da sua vida feliz, independente das circunstâncias, essa pessoa está com fome e com sede. E nós, mesmo que ela seja o nosso inimigo, mesmo que ela seja alguém que não compartilha da mesma fé que nós, ou que tenha feito algo de ruim para nós, esse é o momento oportuno que Cristo diz: aí sim o evangelho de vocês excedeu ao evangelho que o mundo aí tem visto e vivido, que não é o evangelho de Cristo. Nós precisamos olhar para a palavra e entender o que é o verdadeiro evangelho, o que é o verdadeiro cristianismo, né? O que é realmente viver a vida de Deus com os nossos irmãos, com o próximo principalmente, né? Romanos capítulo 13. Paulo muda um pouquinho de assunto, mas tudo dentro desses ensinos que ele quer trazer para a igreja. Capítulo 13, vamos lá, Romanos 13, a partir do versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia longo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Paulo vai falar no capítulo 13 sobre autoridade, sobre submissão e sobre nós estarmos alertas a tudo isso, né, que Deus instituiu sobre as nossas vidas para que justamente a gente viva em paz com Deus e com os homens. Porque quando nós tememos uma autoridade, é justamente porque a gente provavelmente está cometendo algum erro. Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem o que Paulo está querendo dizer aqui. Quando alguém está com a CNH vencida, por exemplo, é uma área que eu trabalho, então fica fácil de exemplificar. Quando alguém está com a CNH vencida, com a carta de motorista vencida, né? E essa pessoa está ao volante e ela está dirigindo e ela se depara à frente dela com um comando da polícia, o que logo vem no nosso coração? Um medo, um temor,
uma angústia, né? Um desespero de quê? De que você vai ser parado e de que aquele policial, aquela autoridade, ela vai te multar ou até mesmo prender o seu carro. Mas por que você teve medo naquele momento? Porque você estava errado, porque você estava dirigindo com a CNH vencida, ok? Se você estivesse com a CNH em dia, se você estivesse todo correto, você teria medo da autoridade? Não. Você não teria medo da autoridade. Mesmo que ela te parasse, você teria toda a tranquilidade do mundo em pegar os seus documentos e entregar para aquele policial, para que ele pudesse verificar a situação do veículo e a sua, e com certeza você seria liberado logo em seguida. Mas o que Paulo está dizendo é que se você tem tido medo de uma autoridade, se você não tem conseguido se submeter a uma autoridade, muito provavelmente você está devendo, você está fazendo algo de errado, e é por isso que a gente acaba temendo uma autoridade. Agora, se você anda de forma correta, você tem a autoridade como alguém que está ali para te guardar, para te livrar do mal, para justamente operar o bem sobre a sua vida. Então é disso que Paulo está falando. As autoridades instituídas por Deus, todas elas, em quaisquer áreas que você possa imaginar, governamental, judicial, sei lá, professor, patrão, entre marido e mulher, entre pais e filhos, toda a autoridade que Deus instituiu sobre as nossas vidas tem o poder de nos auxiliar, de ser guardiões na nossa vida, de ser pessoas que estão a nosso favor e não contra nós. É para isso que as autoridades são instituídas por Deus. Deus permite, né, que existam autoridades sobre a nossa vida. Então ande corretamente. Aí ele fala justamente sobre o amor ao próximo. Gente, se nós estivermos fazendo as coisas corretamente, nós não precisamos temer em momento nenhum tipo de autoridade. Se nós estamos debaixo de obediência, nós não precisamos temer em momento nenhum nada que venha contra a nossa vida, porque a gente está correto, a gente está fazendo a coisa certa, ok? Então a gente precisa entender isso e justamente andar na luz, Paulo está falando. Ele termina falando o capítulo 3 justamente sobre essa questão de estarmos revestidos da armadura de Deus, das coisas de Deus, da obediência à palavra, da obediência a Deus e amando, né, o nosso próximo, que é o princípio de toda a palavra. Romanos capítulo 14, que é o nosso último texto de hoje. Vamos lá. Romanos capítulo 14. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julgas o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro e não
a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Amém? Romanos capítulo 14 fala sobre nós vivermos uma vida de renúncia. Essa talvez seja a palavra mais apropriada para esse capítulo 14. Quando Paulo está falando aqui que o reino de Deus não é comida e nem bebida, é porque o reino de Deus, as coisas de Deus não são simplesmente não comer ou não beber, não vestir, não calçar, não andar, não entrar, não sair, né? A gente precisa entender que o reino de Deus ele está muito acima de tudo isso, mas nós precisamos respeitar as doutrinas, nós precisamos respeitar o entendimento do nosso próximo, nós precisamos nos respeitar a igreja do nosso irmão, nós precisamos respeitar o que ele crê que seja certo dentro da palavra, porque todos nós somos servos do mesmo Senhor. E se Deus tem permitido que algumas pessoas andem de alguma forma diferente da nossa, isso não quer dizer que ele está certo ou ele está errado. Ele está caminhando também para o Senhor. Então nós devemos deixar que o Senhor faça aquilo que ele quiser fazer com aquela pessoa e conosco. Porque nós não sabemos, né, de que maneira Deus está trabalhando na vida do nosso próximo. Então que nós não sejamos a pedra de tropeço. Quando Paulo fala isso, Paulo, tanto aqui quanto em Corinto, Paulo vai falar para os irmãos assim, irmãos, se você está perto de alguém que, por exemplo, não come carne, seu irmão em Cristo não come carne porque acha que é pecado comer carne, irmão, não coma carne perto dele, você vai fazer teu irmão pecar, para que isso, né? Então Paulo está suplicando à igreja, tanto aos Coríntios quanto em Roma, que ele fala a mesma coisa aos irmãos de Roma, irmãos, tenham compaixão uns pelos outros, sabe? Pensem no próximo, se aquilo está trazendo escândalo para a igreja de Cristo, se você está fazendo teu irmão pecar, falando mal de você, daquilo que você está praticando, mas você dentro do teu coração, na tua mente, sabe que aquilo não é pecado, mas não faça perto do seu irmão, não faça para condenar o teu irmão. Olhe para ele com um olhar de amor, olhe para ele com um olhar de quem tem misericórdia da vida dele, para que ele seja também salvo junto com você. Então a gente precisa ter muito amor, essa é a palavra, por isso que ele fala que a base é o amor, né, de tudo isso. Então se você ama o teu próximo, você não vai fazer para trazer condenação para ele, você não vai ficar cutucando aquela área que você sabe que ele não concorda ou que ele não aprova, né? Você vai fazer aquilo que você sente que é lícito, você vai fazer aquilo que você acha que está certo, sem provocar a ira no próximo. Então seja prudente na sua maneira de se vestir, na sua maneira de andar, na sua maneira de falar, na sua maneira de se conduzir, na sua maneira de se portar, na sua maneira de servir ao Senhor, na sua maneira de se comportar na vida como cristão, para que você não seja o motivo de escândalo dentro do reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo, para que nós possamos pensar uns nos outros, ao invés de pensar somente em nós. Ok? É isso que Paulo está dizendo no capítulo 14 para nós. Amém? Queridos, que vocês possam aí ter um finalzinho de sábado abençoado. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo para gravar a nossa leitura, terminando aí o livro de Romanos.
e entrando novamente aí no livro de Atos para finalizar Atos, né? Nós temos alguns capítulos aqui em Atos ainda para terminar e nós vamos então perseverando aqui na nossa leitura diária desse ano. Em nome de Jesus, 2022 aí tá entrando na reta final, né? Faltam só 40 dias para terminar o ano e nós temos certeza que o Senhor vai nos dar graça e vai nos ajudar a ir até o final aqui com a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e se Deus quiser amanhã a gente está aqui de novo para a glória do Senhor.